Gostaria de conclamar os líderes das igrejas, o pastor Silas Malafaia, o bispo Macedo, o apóstolo Valdemiro, outros líderes e o povo cristão, para evidenciarmos os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada em relação ao retorno de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse estas relevantes palavras: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este livro do qual estamos referindo, 1 Coríntios, foi escrito por volta de 55 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Se os líderes das igrejas cristãs acreditam que o apóstolo Paulo estava se referindo ao Espírito Santo, quando disse que, quando vier o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado, então não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás. E atualmente somos testemunhas do Espírito Santo atuando nas igrejas e nas vidas das pessoas de fé. E o que é em parte, como disse o apóstolo Paulo, ainda não foi aniquilado, ainda não foi anulado, conforme descreve a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 e 10. Uma prova desta realidade é que existem um número gigantesco de denominações cristãs, como a igreja do bispo Macedo, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdemiro, e outros ainda pregando o que é em parte, e também surgindo novas denominações cristãs, fazendo o mesmo que as igrejas já existentes fazem, ensinando, pregando veementemente, em parte, as escrituras que o apóstolo Paulo disse, que quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. A conclusão é: o apóstolo Paulo não estava se referindo ao Espírito Santo, porém estava se referindo à segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo estava se referindo ao Cristo do segundo advento. Em vista disto, evidenciemos como será a segunda vinda de Cristo. Vejamos no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora no Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz: pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nestes dois capítulos, percebemos claramente que no livro do Apocalipse existem duas situações antagônicas, duas situações opostas. Portanto, para entender se esta profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse 1:7, acontecerá literalmente, devemos estudar uma profecia do Antigo Testamento, que é a profecia de Daniel 7:13, quando disse: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem. A profecia de Daniel 7:13 não se cumpriu literalmente, se cumpriu simbolicamente. Jesus nasceu como uma criança de Maria. Jesus veio em corpo físico, conforme disse o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Vejamos agora no Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este varão que nascerá de uma mulher e regerá com a palavra de Deus é o Cristo do segundo advento. Foi o próprio Jesus que profetizou estas palavras cerca de 98 anos após sua crucificação, à pessoa de João na ilha de Pátimos, que o Cristo do segundo advento nasceria de uma mulher e seria um varão, e também revelou a João que o Cristo do segundo advento deveria profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. No Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus disse que o leão da tribo de Judá, que é o Cristo do segundo advento, deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Esta profecia também somente se tornará realidade se o Cristo vier fisicamente, em corpo físico. No Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, o Senhor Jesus disse que o Cristo do segundo advento viria do Oriente e que realizaria um grande evento, concedendo o selo de Deus a 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. No Apocalipse 2,17, o próprio Jesus disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Se é um novo nome, não pode ser o Senhor Jesus, porém um outro homem, um novo Messias, obviamente com um novo nome. Também no Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus novamente disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Jesus deixou bem evidente que não seria ele o retorno de Cristo, porém um outro homem, um outro Messias, com um novo nome. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9, quando Jesus disse estas palavras a João, na ilha de Pátimos: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bodas do Cordeiro significa o casamento sagrado do Cristo do segundo advento. Com isto, o Cristo do segundo advento irá realizar substancialmente a segunda bênção de Deus, escrito no Gênesis capítulo 1, versículo 28. No Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. 12 frutos significam que o Cristo do segundo advento terá 12 filhos. Agora no Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é receber a bênção do Cristo do segundo advento para erradicar o pecado original, que não pôde ser redimido no tempo do Senhor Jesus,
nos aspectos físicos e no aspecto espiritual. O próprio apóstolo Paulo evidenciou esta realidade quando disse claramente em Romanos capítulo 7, versículos 22 a 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que estás nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo Paulo evidenciou que o pecado original não foi erradicado completamente. E também evidenciou que a crucificação do Senhor Jesus foi o resultado da ignorância do povo. Vejamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, quando disse estas palavras: nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E também os próprios discípulos de Jesus disse que a crucificação foi um ato de homicídio e traição do povo. Vejamos em Atos capítulo 7, versículos 51 e 52, quando disse estas palavras: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Assim também vós, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. O próprio Jesus também disse: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Evidências no livro de João, capítulo 3, versículo 12. Vejamos agora em João, capítulo 16, versículo 12, quando Jesus disse estas palavras: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis entender agora, não o podeis suportar agora. Nesta passagem, Jesus disse claramente que ainda tinha muito que falar para o povo. Agora lemos em João 16, 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nesta passagem, Jesus está se referindo ao Cristo do segundo advento e não ao Espírito Santo. Evidenciemos também que no livro do Apocalipse, o qual contém as profecias do próprio Jesus, reveladas a João na ilha de Pátimos, que a pessoa do Senhor Jesus é mencionada apenas 12 vezes, com as expressões Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus e Senhor Jesus Cristo. Em contraparte, a pessoa do Cristo do segundo advento já é mencionada por 42 vezes, com as expressões Filho do homem, Filho de Deus, Cordeiro, Deus da terra, Senhor da terra, Leão da tribo de Judá, seu Cristo e Cristo. E se adicionado mais uma expressão, que é o Espírito e a noiva, no capítulo 22, versículo 17, correspondem a 43 vezes a menção referindo-se ao Cristo do segundo advento. Preciosos irmãos e irmãs, esta edição foi apenas mais uma revelação
de um minúsculo resumo dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. Um conteúdo mais detalhado você presenciará em outras edições já existentes aqui no YouTube. Veja os links de outras gravações no campo da descrição deste vídeo. Assim, chegamos ao final desta gravação e desejamos de coração que o Senhor Deus e o Senhor Jesus possam sensibilizar suas mentes e seus corações para entender estas determinantes revelações, já aprovadas em 197 países, por milhões de cristãos e demais contemporâneos. Muitíssimo obrigado por sua preciosa atenção, e que o Senhor Deus e o Senhor Jesus os abençoem agora e sempre. Muito obrigado.